Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda e aqui a gente fala um pouquinho sobre revalidação médica no exterior e intercâmbio. No vídeo de hoje, então, a gente vai começar falando um pouco sobre como é para procurar um intercâmbio nos Estados Unidos e quais os pré-requisitos e documentações que você precisa para poder fazer o processo de aplicação. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência nos dois intercâmbios que eu tive. O primeiro na cidade de Seattle e o segundo em Miami. Se você viu os últimos vídeos, deu pra perceber que eu fiquei bastante em dúvida entre ir para os Estados Unidos ou ir pra Inglaterra. E quando eu tava fazendo o intercâmbio, eu tava bem nesse período em que eu não sabia direito pra onde que eu queria ir. Então eu apliquei pra vários lugares entre os Estados Unidos e a Inglaterra e acabei indo para os Estados Unidos. Mas como que eu fiz para descobrir esses intercâmbios e essas aplicações? Na verdade, isso é uma pergunta que me fazem muito e a resposta é muito simples. É o Google. A questão é só você saber exatamente o que você tem que pesquisar no Google. Temos alguns termos que são chaves para esse tipo de pesquisa. Termos-chave, quando qualifica a segunda palavra, ela é no singular. Então a gente tem alguns termos-chave. Alguns termos-chave que eu vou falar para vocês na hora de pesquisar isso lá no Google. Clerkship, International Clerkship, International Medical Clerkship, Internship, Observership, todos esses são meio que sinônimos para o internato, né? Para a experiência prática. Enquanto o clerkship, por definição, ele é uma experiência de pesquisa e o observership é uma experiência em que você, como o próprio nome diz, só observa e não necessariamente participa. No final das contas, todos eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. É importante eles estarem acompanhados dos termos international e medical, porque principalmente nos Estados Unidos existe muito esse tipo de intercâmbio sendo feito por estudantes entre as faculdades do próprio Estados Unidos. Então, o international é uma parte chave importante para entrar aí junto, porque ele fala das oportunidades estrangeiras. Eu queria falar rapidamente também sobre a questão custo. O valor desse intercâmbio, que na maior parte das vezes ele é pago, ele não é uma coisa que a gente pode ignorar. Ele tipicamente é caro, mas varia muito entre as instituições. Então, se você estiver falando de uma faculdade de uma Ivy League, por exemplo, você vai ter clerkships que são muito caros. Se eu não me engano, na época que eu pesquisei, Harvard cobrava $2.500 pelo rodízio de 4 semanas. Mas Miami cobrou $1.000 e poucos. Então, você vê que tem uma variação importante de preço. Hoje em dia, eu não tenho noção de quanto que tá isso. Com o dólar tendo aumentado tanto nos últimos meses e anos, é importante ter em mente as diferentes taxas, não só, claro, a passagem de avião. Tá? Os valores de hoje em dia, né, 17 bilhões. Agora falando então sobre os documentos necessários para fazer o processo de aplicação. A primeira coisa que você vai precisar é uma carta que você mesmo vai escrever sobre motivos pelos quais eles devem te chamar para participar desse programa. Na verdade, você vai escrever o porquê que você está aplicando, vai falar um pouco sobre a sua própria experiência, quais são os seus planos para o futuro. Tipicamente, eles têm algum tipo de instrução no processo de aplicação sobre o que deverá constar nesta carta, mas é uma coisa que você já pode começar a trabalhar nela desde já. O segundo documento que você deve precisar é uma carta do reitor da sua faculdade. Eles aceitam a carta do diretor da faculdade também. Chama Dean's Letter. É um documento que o diretor tem que versar sobre as suas atividades acadêmicas e se você foi ou não foi um aluno fora da curva. Basicamente, é uma carta de recomendação vinda do diretor da faculdade. Uma outra parte chave aí no processo de aplicação são as cartas de recomendação. Para esse processo de intercâmbio, eles não pedem que as cartas de recomendação sejam cartas de recomendação americanas. Então, você pode pedir suas cartas de recomendação aí para os seus professores favoritos, para as pessoas que te conhecem. O interessante é que ela não seja uma carta padrão. A carta de recomendação, ela é muito valorizada, tanto nesse processo de aplicação para intercâmbio, quanto mais para frente se você for aplicar para uma residência. Há quem diga que ela é a parte mais importante da sua aplicação. Então, o ideal não é apenas ter uma carta boa, é ter uma carta forte. Por isso que a pessoa que você vai pedir essa carta, ela tem que ser uma pessoa que te conheça de fato, que tenha algo a dizer sobre você. Não adianta ser só uma pessoa de renome, mas que não te conhece. E por último, existem algumas outras documentações que você vai ter que ir começar a juntar ao longo do processo, como o teu histórico escolar, um currículo de mais ou menos tudo que você fez até agora na faculdade, seu histórico vacinal e um PPD. Isso basicamente todos eles pedem e é importante você ter esse histórico vacinal traduzido. E é claro, o visto americano
e uma comprovação de que você fala inglês. Indo para os Estados Unidos, a maior parte das faculdades aceita o TOEFL como a prova de inglês de escolha. Se você estiver indo para a Inglaterra, eles pedem o IELTS. Agora a gente vai começar a falar sobre a minha experiência lá fora. O primeiro intercâmbio que eu fui fazer foi em Seattle, o que foi totalmente sem querer, né? Na verdade, todo mundo pergunta se foi por conta de Grey's Anatomy que eu acabei indo pra Seattle, mas não foi. Não, tá bom que não foi. Diferente disso tudo que eu acabei de falar, na verdade, esse intercâmbio eu consegui por conta de um contato. Uma professora minha daqui da UERJ tinha esse contato, ele era neurologista pediátrico lá em Seattle, e ela fez essa ponte pra mim e eu consegui ir de uma maneira não convencional. E o que eu fui fazer, afinal? A ideia era acompanhar o dia a dia do chefe da neurologia pediátrica de um hospital, de um complexo hospitalar, na verdade, privado na cidade de Seattle. Por acaso, esse chefe, ele era brasileiro, inclusive formado pela UERJ, por isso conhecia essa minha professora. E aí eu tinha a facilidade da língua. Ainda assim tive que comprovar que eu falava inglês e tudo mais, mas eu tinha a facilidade da língua. Lá eu fiquei a maior parte do tempo hospedada na casa dele, que pra mim foi um ganho muito grande, porque eu conseguia aproveitar tudo que ele tinha pra me ensinar da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Primeiro dia a gente já tá como? Vai lendo esse livro aí, traduz o paper e a gente vai falando sobre isso durante a semana. Gente, eu amo isso. Ai, eu amo, eu quero fazer neurologia pediátrica. No total eu fiquei um mês e a nossa rotina era basicamente assim. De manhã a gente ia ver os pacientes que estavam internados, na maior parte das vezes para fazer um eletroencefalograma, porque ele era epileptologista. Então a gente via esses pacientes que estavam internados, passava no CTI neonatal para ver também as crianças que tinham tido algum problema no parto ou demonstrado algum sintoma neurológico logo ao nascer. Depois de ver esses pacientes internados, a gente almoçava e a parte da tarde era toda no ambulatório. Nesse ambulatório atendiam vários neuropediatras ao mesmo tempo e ele acabava ficando com a parte de epilepsia, mas eu assistia a consulta de vários deles. E aí a gente via todo tipo de todo paciente que você possa imaginar. E no final do dia, a gente ia para casa e, de uma forma muito mágica, remotamente a gente conseguia acompanhar todos os exames de eletroencefalo que estavam sendo feitos naquele dia de casa online. E assim ele ia laudando esses exames ao longo do dia e a gente fechava esses laudos à noite. Então, para fechar, falando da experiência em Seattle como cidade, eu fiquei completamente apaixonada. A sensação que dá é que você tá no futuro. Gente, acabaram de chamar um serviço técnico num quarto na pediatria porque o Xbox da criança não está funcionando, tá? Esse é o tipo de problema que eles têm aqui. O Xbox não funciona. Pra quem não sabe, Seattle é o berço da Amazon, é o berço da Microsoft. Eles têm uma universidade muito forte, né, que tem... Starbucks. É o berço do Starbucks. A University of Washington, pelo ranking da US News das melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos, hoje a University of Washington é a 7ª posição. É incrível, o campus é um negócio de louco. A experiência foi toda muito, muito legal, principalmente porque eu fiquei alocada numa família que me recebeu super bem e que me integrou assim no dia a dia deles mesmo. Além disso, muita chuva, o que vem junto com muito verde. É uma cidade bastante verde, tanto no sentido de fato ser muito arborizada, ter muitos parques e campos, mas também por ela ter uma mentalidade sobre a proteção ambiental, assim, bastante pra frente, vamos dizer assim. Pra mim foi muito enriquecedor eu ter a oportunidade de fato acompanhar o dia a dia de uma pessoa que faz exatamente o que eu gostaria de fazer. Foi assim, ímpar. Dá pra você falar e respirar ao mesmo tempo, não é uma coisa impeditiva. Você que me chamou. Eu tava querendo trazer pra vocês uma entrevista com o Márcio, que é essa pessoa aí que eu fui acompanhar e tal, que é super, super querida e que vai ter muito a dizer sobre como que é ser attending nos Estados Unidos, como que foi a experiência dele. Me diz aí se você tem interesse em ouvir essa entrevista. Falando então de Miami. A experiência em Miami, ela foi diferente por vários motivos. O primeiro deles é que, de fato, ela foi um processo de aplicação que eu não tinha nenhum tipo de vantagem. O William J. Harrington Training Program é um programa da Universidade de Miami voltado para estudantes de medicina e médicos latino-americanos. E eles
tem vagas exclusivas para os latino-americanos dentro de programas de intercâmbio da faculdade, de observerships, e dentro das vagas de residência também. Eles são muito convidativos e é um programa enorme. Você de fato chega lá e vê muita gente que chegou até conhecer o hospital, chegou até lá por meio desse programa. E ele recruta pessoas da América Latina toda. Lá o que eu fui fazer foi um rodízio de internato. Eu já estava no meu 6º ano da faculdade quando eu fui para lá e eu fui rodar 2 meses. Eu iria rodar 1 mês na pediatria geral e o meu 2º mês eu ia rodar metade em neurologia pediátrica, metade em terapia intensiva pediátrica. E eu não fui, né? O programa tinha o objetivo de oferecer 60 horas semanais. Eu chegava no hospital, tava escuro ainda. Por volta de 6 da manhã era passagem de plantão e a gente tinha que estar lá para passagem de plantão. Bom dia! Depois de acordar 4h30 da manhã, chegamos aqui no nosso primeiro shift. Largadas no meio de um complexo de em torno de 20 prédios. Era um serviço de enfermaria como a gente conhece daqui. De manhã a gente distribui os pacientes entre todo mundo que tá lá vendo os pacientes, evolui. Só que o round era às 8 horas da manhã. Então as coisas acontecem num ritmo bem mais acelerado do que a gente está acostumado a fazer, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Quando o round era tarde, o round era 10 horas da manhã. E depois do round existia uma discussão sobre cada um dos casos. Então é um ambiente de bastante enriquecimento, de bastante aprendizado. Todos os dias a gente ficava no hospital até as 5 horas da tarde e a gente também tinha que estar no hospital aos fins de semana. Nesse intercâmbio, apesar dele ter o título de observership, a gente tinha contato direto com o paciente, examinava, era um internato como a gente está acostumado a ter aqui no Brasil. No rodízio de pediatria, cada um de nós era designado para um time e cada um desses times era responsável por especialidades específicas. E eu passei o mês inteiro no time azul, que por acaso tinha neurologia pediátrica, não por acaso porque eu pedi, mas tinha neurologia nesse time. Então a gente via todos os pacientes que estavam internados sob a especialidade, além do pessoal da pediatria geral. Como o hospital da Universidade de Miami é um hospital público, que não é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, a gente tinha cenários bastante interessantes que variavam desde pacientes que tinham atravessado a fronteira só para receberem atendimento médico, então vinha muita gente do Haiti, muita gente de Cuba, muita gente da Venezuela, assim como a gente também atendia os pacientes que eram residentes e americanos nativos de Miami. A gama de diagnóstico diferencial por conta disso era bastante vasta, a gente discutia muito epidemiologia e foi uma experiência assim muito interessante. No CTI, a gente tinha um plantão de CTI normal, como a gente tem, de 12 horas. Era um CTI de alta complexidade. Tinham muitos pós-operatórios. O CTI cardíaco, propriamente dito, por conta das cirurgias cardíacas pediátricas, era um setor à parte, mas a gente recebia todo o resto. Muito paciente com status asmáticos, uns pacientes com umas doenças infecciosas muito bizarras, cânceres hematológicos, dos retinoblastomas, todos eles vinham pra gente. E por último, na neurologia, eu acompanhava a equipe do parecer. A neurologia não tinha uma enfermaria própria, mas a gente passava visita em todos os pacientes que tinham algum problema neurológico no hospital. E no período da tarde a gente ia para o ambulatório. Miami para mim foi uma experiência controversa. Apesar do meu tempo dentro do hospital ter sido de muito crescimento pessoal e profissional, de experiências maravilhosas, o hospital era muito bom. A cidade de Miami, por outro lado, não tem muito a ver com a minha vibe. É bem quente, bem parecida com o Rio de Janeiro. Então, tava andando na rua e me deparei com o estúdio do Miami Ink. E eu acho que eu vou meio que ser obrigada a me tatuar. É meio caótica de certa forma também. Eles têm muito, você vê muito presente na cidade essa cultura do consumo. Na loja da universidade tentando comprar um presente. Mas olha a paleta de cores da universidade. A influência latina, como vocês devem imaginar, é muito presente. O espanhol é quase a primeira língua na cidade. Todo mundo fala espanhol. Além disso, você vê música latina em todos os lugares e você tem uns guetos. Um gueto cubano, um gueto haitiano, que marcam territórios dentro da cidade também. Eu vou deixar o Pedro terminar esse vídeo. Essa foi a minha experiência, eu me
Essa então foi a minha experiência nos Estados Unidos, em 2 períodos diferentes. Eu espero que tenha tido alguma informação útil aí pra vocês. Se você quiser tirar qualquer dúvida, quiser fazer um comentário, quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade, pode deixar aqui nos comentários ou então me manda por direct, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e a gente se vê na próxima. Um beijo. Ai, esqueci de passar o meu gloss. Tá bonita. Isso é uma coisa muito... Gente, essa foi então a minha experiência. Faz em quanto tempo? 28. Senhor do céu. Não, mas tem muita palhaçada. Para de me zoar.